Alimentando da palavra, amém? Está recebendo do Senhor aquilo que Deus vai entregar nesta noite ao coraçãozinho de cada um de vocês. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente o pregador desta noite, pastor Diogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Aplauda ao Senhor, meus queridos. Eu digo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que vai o seu coração nessa noite? Está pronto, preparado para receber a medida dos céus? Sempre o Senhor, Ele tem algo para poder nos entregar. Ou às vezes Ele já nos entregou e Ele vai apenas nos alertar ou nos habilitar para nós podermos usar aquilo que Ele já colocou em nosso coração, já colocou em nossas mãos. E muitas das vezes nós não entendemos esses detalhes de coisas, e nós sempre estamos procurando coisas às vezes que nós não fomos habilitados para usar ou fazer. E Deus, tudo que Deus faz, existe um propósito para o que Ele faz. Porque eu gosto de fazer essa comparação. Se um criador, se um engenheiro, tudo que ele faz existe uma utilidade, quanto mais o Deus Todo-Poderoso. E você é uma criação de Deus, então você tem algo específico para você, para ser feito através de você. No livro de Atos diz que Deus ele escolheu o tempo, o lugar e as pessoas para nós convivermos. Ou seja, você está nesse tempo, é algo específico que você tem que fazer. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 45. Aleluias. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Ramacho e de cantoro lobra labas. Tu és bem-vindo em nosso meio, Jesus. Nós te entregamos essa noite, Jesus. Nesse momento eu me prostro, Senhor, aos teus pés. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha total liberdade, Pai amado, nesse momento, Pai amado. A boca é minha, Senhor, mas a palavra é tua, Senhor. Nós te pedimos uma medida dos céus nessa noite, Pai. Meu Deus, que o simples possa ser profundo, Senhor, e que o profundo possa ser real para nós, Senhor. Que nós venhamos ser habilitados, ó Pai, para receber da tua medida, Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos, Pai amado, querer apenas algo miraculoso, mas o simples, Pai amado, possa nos comunicar, Pai amado, com uma fidelidade sem tamanho, ó Pai. Que nós possamos ser destravados e prontos, Pai amado, para ser localizados por Ti no reino, Pai. Que o Senhor venha nos olhar, Pai amado, e que o Senhor possa contar conosco durante esses dias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Glória a Deus, aleluias. Diz assim, Isaías 45, verso 1. Assim, pois, diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro:
cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Amém? Tudo que Deus faz, Ele tem algo específico para utilizar. A Bíblia diz que Ele ungiu Ciro. E se Ele ungiu a Ciro, Ele ungiu com um propósito específico. E o propósito de Ciro era subjugar com firmeza as nações e desarmar reis, para abrir diante deles portas de tal maneira que nenhuma possa resistir. Ele fala um pouquinho mais abaixo, nos versículos abaixo, que ele vai na frente arrombando portas de bronze, derrubando e quebrando ferrolhos de ferro. Porque Deus, quando Ele tem uma missão específica, Ele usa as armas fundamentais. E eu vejo aqui Deus Ele não olha para o rei Josias, Ele não olha para o rei Uzias, Ele não olha para Acais, Ele não olha para Berrim, Ele não olha para outros dos reis Jeroboão, mas Ele agora olha para alguém de fora da nação. Ele olha para Ciro e diz: eu estou te separando. Ore por você nesse momento para eu poder derramar essa medida. Podemos assentar. Que é e o que há de vir, aquele que era, que é e o que há de vir. Se permita nesse ambiente. Se permita nesse ambiente Ele curar tuas feridas. Se permita nesse ambiente Ele liberar os códigos para você. Se permita que nesse ambiente seus olhos possam estar abertos, que o seu coração possa estar cheio, que você possa estar estabilizado no reino, que você possa estar ativo, que você possa estar em pleno funcionamento nesses dias. Quando nós olhamos para uma nação que recebeu uma promessa de Deus, agora vem a profecia dizendo que essa nação ele estaria longe de um lugar determinado, um lugar proposto e posto por Deus. Sendo que Deus ele começa a falar desde Abraão, ele começa a falar através de Isaac, começa a falar através de Jacó, e ele vem subindo pelos reis, ele vem subindo pelos juízes, profetas, reis. E agora essa nação ela se encontra de um jeito de rebeldia no seu coração, porque ela decidiu ir contra as ordens que Deus tinha entregado e ortogado a elas. Porque toda vez que uma nação começa a andar e Deus ele abaixa a voz,
e não fala com a nação começa a se perder. Porque o grau de espiritualidade é cortado e agora aumenta o grau de religiosidade. A espiritualidade com Deus, a comunicação, ela te alimenta, ela te fortalece, ela te estabelece, ela te direciona. A religiosidade, ela te enfada. A religiosidade, ela te aprisiona. A religiosidade faz com que você seja uma pessoa concorrente. O que é concorrência? Concorrência é tudo aquilo que você compara. Toda vez que há uma comparação, uma concorrência, um desejo de ser melhor. E esse melhor, no final, não é Deus sendo glorificado, mas é uma placa sendo estabelecida. É alguém, um líder, sendo maior, mais proeminente que os outros. Então aquela nação, ela se encontrava agora totalmente perdida, mas Deus fala assim: Ciro, eu vou te levantar, Ciro. Eu estou te ungindo, eu vou à frente, eu vou cuidando de tudo. Mas entenda que é preciso e necessário você estar em ação. Talvez você não entenda para o que Deus te ungiu. Existia vários Jesus na época dele. Mas Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo que desceu do céu, só existia um, e ele foi ungido e determinado para aquele tempo. Ele foi pré-estabelecido para aquele tempo, sendo que ele passou toda a predestinação a qual Deus desencadeou, a qual Deus desenvolveu, a qual Deus gerou para ele. E agora ele vem cumprindo todas as coisas. Ele morre na cruz, ele ressuscita e ele deixa os discípulos ungidos. E agora as ações dos discípulos faziam com que as pessoas de fora, faziam com que os romanos, faziam com que os judeus, faziam com que os helenistas olhassem para ele e falassem bem assim: eles são ungidos, eles são cristãos. O que dizia que eles eram cristãos era a atitude deles que tinham sido mudadas e transformadas. Porque Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele começa a mudar. Ele transforma o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar. Ele transforma. Ele vai nos desconfigurando. Deus primeiro, ele começa a Ele primeiro quebra todo o nosso orgulho. Primeiro ele nos coloca no pó, na cinza. Ele nos coloca embaixo. Porque quando você está embaixo, você não tem poder para você poder julgar outras pessoas. Mas você tem poder para poder abraçá-las. Você tem poder para poder entendê-las. Então, na medida que você começa a tomar decisões, na medida que você começa a julgar de acordo com aquilo que você acha, ou pensa, ou vê, você agora está sendo separado, mas não por Deus, mas separado por Satanás, para poder enfraquecer o exército de Deus. Hoje eu vejo uma nação enfraquecida quando se fala de uma nação que está representando a bandeira de Deus. Eu vejo uma nação desunida, eu vejo uma nação que está andando em círculo, preocupada com seus próprios dogmas, seus próprios dilemas, seus próprios problemas, e não consegue avançar, não consegue crescer, porque ela está sem comunicação espiritual com Deus, então ela não sabe a função dela. Nem sempre a sua função vai ser estabelecida sobre aquilo que você sabe dominar, sobre aquilo que você tem dom, sobre aquilo que você sabe fazer da melhor forma. Tem alguém aqui comigo? Deus, ele vai derramar uma medida aqui ainda nessa noite. O problema é que nós gostamos de se encaixar naquilo que nós somos mais aceitos. O problema é que nós gostamos de estar em lugares que nós recebemos tapinha nas costas e elogios, porque nós achamos que a aprovação, ela está vindo de acordo com o que as pessoas estão vendo e aceitando. Ramádio e de cantoro lobra labadabas. Faralamada cantoro lobra labas. Quando Elias estava em cima do Monte Carmelo, ele pergunta para o povo de Israel: até quando vocês cocheará entre dois pensamentos?
Até quando vocês vão ficar adorando a Deus e adorando Baal? Até quando Jezebel terá autoridade sobre vocês através do medo que ela impõe? Porque vocês não confiam em Deus mais. Vocês estão fazendo as coisas do seu jeito, da maneira de vocês. E quando ele fala aquilo com bastante autoridade, ele estabelece ali um altar. E aquele povo todo, eles se recuam. E ali aparecem 850 profetas. E ele faz aquele desafio, e eu não quero me ater nessa história, não quero ficar preso nela. E ali quando Elias termina de desafiar, quando aqueles homens fazem todos aqueles altares, quando eles fazem as orações e nada acontece, quando vem a vez de Elias, que Elias ora e o fogo cai do céu, e Deus se manifesta, aquele povo todo vai com Elias. Elias dá uma ordem: mata todos esses 850 profetas, passa a espada neles, e eles vão, matam todos aqueles profetas. E Elias, ele retorna. Quando Elias retorna para Israel, ele fica ali um pouco perdido, porque depois de uma batalha, depois dele ter feito tudo aquilo, 3 anos sendo alimentado por corvo, 3 anos sendo alimentado por uma viúva, passando algumas situações, e quando ele chega não tem uma banda esperando ele, quando ele chega não tem um povo elogiando, não tem um povo preparado para dizer: agora eu quero te seguir, mas tem uma ameaça de uma mulher chamado Jezebel, dizendo que no outro dia, naquele mesmo horário, a cabeça de Elias estaria fora do corpo dele, porque ele seria morto. E aquilo é suficiente para poder parar o ministério de Elias. E aí Deus falou comigo ontem à noite. Na verdade já era hoje, né? Tinha passado da meia-noite. Quanta Jezebel é preciso para poder parar o meu povo? Eu te pergunto nessa noite: quem é a Jezebel que te parou? Quem é o Jezebel ou a Jezebel que te parou? Ei, porque Deus não é suficiente? Alguém que fala alguma coisa, alguém que faz alguma coisa, é suficiente para te neutralizar no reino? Eu estava conversando com Deus, eu recebi uma afronta de Satanás e sabe, aquela vontade de parar. Aí na hora Deus foi lá e trouxe para mim esse texto de Elias parando por causa de Jezebel, fugindo do chamado dele e rejeitando a unção de Deus sobre a cabeça dele. Falei: não, Jezebel não vai me parar. Jezebel nem sempre é uma pessoa, mas Jezebel pode ser uma situação. Mas também existe a situação, porque Satanás, ele vai usar a ferramenta correta para te neutralizar, para te envergonhar, para te parar no reino e para que você seja neutralizado. Porque quando você para, não é você que parou. Foi o reino de Deus que foi paralisado e atrasado naquela área, porque você não soube reagir às ameaças do inimigo. E muitas das vezes você vai ter que estar só, sim. Muitas das vezes você vai ter que estar, parece que desamparado. Muitas horas você vai ter que estar em um quadro, em uma maneira que você vai ver todas as áreas da sua vida fluindo, mas na vida espiritual parece que foi travado, parece que foi parado. É Deus aumentando. É Deus aumentando o nível da fornalha, para dizer bem assim para você: apenas os ungidos suportam. Apenas os ungidos suportam. Quem foi que te chamou para você servir? Foi Jesus realmente? Quem foi que te chamou para você servir? No ano de 2013, uma colega no seminário, ela ficou louca. As últimas informações, ela estava em um manicômio, literalmente. Porque alguém, um bruxo, um pai de santo, não sei,
pagou para ela estar no seminário, para ela poder aprender as coisas. Não sei qual é de fato o que aconteceu. E aquela mulher, ela era uma pessoa normal entre nós. Ela não tomava remédios, não. Mas o evangelho começou a entrar no coração dela, começou a entrar. E ela começou a rejeitar em uma proporção, em um nível tão grande, que ela não conseguiu se conter com as suas faculdades morais, mentais. E ela acabou se tornando, ela acabou enlouquecendo. Os relatos históricos dizem que Pilatos morreu assim. Judas, ele morreu assim. Cuidado como você tem rejeitado o que Deus tem pedido de você. Talvez você não conheça a profundidade do poder de Deus, do evangelho, a qual Ele te chamou, a qual Ele te ungiu, a qual Ele te separou. Satanás, ele quer fazer com que você perca tempo com outras coisas, sem que você perceba que o reino foi parado. Pessoas estão descendo à sepultura porque você está negligenciando na sua função de ungido. Você está esperando as coisas melhorar para você melhorar para Deus. E quando as coisas melhorar para você, você não vai conseguir melhorar para Deus, porque você vai querer usufruir daquilo que melhorou para você. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que entender que a resposta, ela é precisa, a resposta, ela é necessária. E você vai ter que estar unido esses dias para dar devida resposta para Deus. Satanás não pode vencer, Jezebel não pode vencer. Elias, ele fugiu, ele foi para as cavernas e Deus falava: Elias, o que é que você está fazendo aí, Elias? Eu não te mandei para essa caverna. Mas quando nós paramos e puxamos a história de José, José foi alguém que dentro de casa, os irmãos dele tentaram matar, os irmãos dele venderam ele como escravo, mas ele tinha prioridade, responsabilidade, integridade e certeza da unção daquele que chamou ele. Estou na casa de Potifar, não importa. Não estou trabalhando para Potifar, estou trabalhando para Deus. Estou na prisão, não importa. Eu não sou um prisioneiro, eu sou um servo do Senhor, então vou dar o melhor dentro da prisão. E Deus estava com José. 28 vezes falado na história de José, do capítulo do verso 37 até o verso 41, 42 de Gênesis. Convicções, certezas. O que é que está te movendo? O que é que está te movendo? O que é que está te acelerando? Os irmãos de José não conseguiram parar ele. Elias, ele foi parado, ele fugiu do seu propósito. Termina Deus falando: então tá bom, vai lá, unge a Jeú, unge a Eliseu, porque Eliseu vai dar a resposta que você não está disposto a me dar hoje. Eliseu, diante daquela situação, ele pediu porção dobrada. Então todos os milagres proféticos que foi marcado na Bíblia, Eliseu ele fez o dobro. Eu não lembro agora com clareza qual foi o número, se foi 26, alguma coisa assim. Só que Eliseu morreu e tinha apenas, vamos dar esse número, não lembro agora com clareza, 25 milagres tinham feito. Faltou um, não? Faltou um ou não? Para os 26. A Bíblia diz que quando Eliseu estava morto, dentro de uma sepultura, quando entrou o exército inimigo dentro de Israel, alguém saiu correndo ali. Aquele cara morreu e caiu dentro da tumba de Eliseu. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Só por tocar em um corpo morto, mas que tinha um propósito e uma unção sobre aquele corpo. Talvez você não entenda a profundidade do que Deus ele te chamou, os códigos, os milagres, o poder que Ele liberou para você fazer, para você agir no meio da sua nação, para você agir no meio do seu povo. Mas as feridas estão tão grandes, as ameaças, a falta de compreensão está tão grande que as pessoas preferem parar.
As pessoas preferem deixar de amar do que sofrer a causa de Cristo. Do que sofrer para o que Cristo chamou ela para fazer. Não estou falando apenas de uma função na igreja, por favor. Por favor, não se limite a uma função, não se limite a cantar, a pregar ou ser diácono. Não, para com isso. Estou falando de você estar em funcionamento, porque às vezes você pode estar cantando, pregando, mas você não está com livre acesso a Deus. Você não está com livre acesso, recebendo e coordenando, fazendo com clareza, fazendo com poder aquilo que Deus te chamou para você fazer. Você está cantando, mas o surdo ainda continua surdo. Você está pregando, mas ainda o cego continua cego. Você está pregando, mas o morto não ressuscita. Eu estou falando da manifestação do poder. Eu estou falando da manifestação do poder. Estou falando de você viver o poder que Deus entregou, Ele colocou na sua mão. Não é sobre você fazer, mas é sobre você liberar a essência enquanto você está fazendo. É sobre você estar disponível na primeira, na segunda e na terceira atmosfera de poder. José, ele terminou com excelência. Nós olhamos para Davi, alguém que os irmãos rejeitou. Samar, Abinadab, Eliabe, todos rejeitaram. Não pararam Davi. Quando ele chegou diante de Golias, ele estava pronto, preparado. Quando as ameaças chegarem de frente do povo de Deus, Deus, Ele quer que esteja alguém preparado para Ele poder glorificar o nome dEle através da sua vida. Talvez você está trabalhando na CBA e você apenas quer ser um peão que tem a sua função. E Deus quer te levantar como uma pessoa preparada, um líder, para poder abrir o caminho para os servos dEle que vão entrar. Só que sua mente é de escravo. Escravo não libera escravo. Não liberta escravo. Talvez você entra em alguma função. Deus está te preparando para você ser lá na frente um político, para você ser lá na frente alguém que vai governar a cidade, alguém que vai governar o estado, o país. Mas a sua mente é de julgar. Não, quem é político é ladrão, quem é não sei o que lá. Você não cresce nas suas áreas. Você vive na mesma idiosincrasia, no mesmo estilo de vida, só fazendo o que gosta de fazer. Quem diz que gostar é termômetro para alguma coisa? Eu acho que eu não conheço uma pessoa que gosta de tomar injeção. Mas tem hora que você vai tomar injeção, não é porque você gosta, mas é porque você precisa, é necessário. Deus vai te colocar em alguns processos porque é necessário, porque é preciso. Porque é crucial. Ele poderia fazer todas as coisas, mas o Evangelho, ele vem para poder tirar todas as ataduras, ele vem para poder tirar todos os gestos, ele vem para poder tirar toda a doença, ele vem para poder trazer uma atmosfera. O Evangelho vem para poder mudar o seu DNA, mudar o seu jeito de pensar, mudar toda a sua atmosfera, para você dar a resposta ideal para Deus. Você não pode ficar parado, você não pode ficar neutralizado. Não, pessoas, boato, palavra, nada pode te parar, nada pode te segurar. Se a Bíblia diz que nem a porta do inferno prevaleceria contra você, vai ser uma cara feia, vai ser uma palavra atravessada que vai te parar. Não pode, não pode. Não pode. Você tem que seguir com fé, você está fazendo por Deus. Você não pode falar, Deus, eu me magoei tanto, eu me feri tanto, que o Senhor vai ter que usar outro. Aí Deus olha para aquela nação, Deus olha para aquela cidade. Deus fala, eu posso contar com você. Eu quero contar com você. Eu preciso de você. Eu quero você. Deus, levanta outro. O outro também não quer. Às vezes parece que é tão mais fácil desistir. Mas você vai sair da vontade de Deus para entrar na sua vontade e na vontade de Satanás.
Não sei se você já assistiu aquele filme Tropa de Elite. E no treinamento, os soldados ficam, pede para sair, pede para sair. Satanás, ele bate todo dia na sua cara pedindo para você sair. Na medida que alguém desiste, era tocado um sino e todos gritam, dá um grito de guerra. Talvez você não entenda quando nós falamos do reino de Deus, de uma geração que Deus levantou e confiou para salvar a própria geração. Eu gosto de falar isso, nós só temos essa geração para poder ganhar essa geração. E o evangelho é exatamente esse. É você poder levar essas palavras para você pregar, para você poder dar testemunho do poder, da glória de Deus. Satanás não vai vencer. Repita assim comigo: Satanás não vai vencer. Porque Deus me ungiu. Deus me ungiu. Eu sou ungido do Senhor. Aleluias. Aleluias. Você tem que avançar, você tem que ir. Não, você não precisa de moletas para você continuar. Você não precisa de uma cadeira de roda para você continuar. Você tem que chegar nas asas do Altíssimo e permanecer. Enquanto ela se movimenta, você tem que ir. Você tem que continuar. Você tem que avançar. Deus, ele olhou assim e estava dizendo: olha, eu estou estabelecendo, tem porta aberta, Ciro, vai adiante. Pode ir, Ciro, tem porta aberta. Eu ungi você, Ciro. Não existe porta fechada para você, entenda isso. Não existe porta fechada para você, entenda isso. Toda porta ela precisa e tem que se abrir, porque senão não seria porta, seria uma muralha. Entenda isso. A Bíblia diz que a chave do reino está com Jesus. Mas lá no livro de Apocalipse fala que nem todas as chaves estavam com ele, porque ele distribuiu chaves e códigos na mão de cada um. Tem códigos e chaves na mão de Cris, que ela abre a vida de Gisele em algumas áreas da vida dela. E o corpo unido, um vai usando a chave para poder abrir porta, abrir caminho para a sua casa, para a sua geração, para o seu povo, porque ele está habilitado e capacitado por Deus. E quando esse corpo todo se une e começa a usar a chave um em prol do outro, que reino é que consegue vencer esse reino com um general chamado Jesus? Que reino que consegue vencer? Que reino que vai conseguir vencer? Não vai, você vai ter que ir adiante. Você vai ter que ir adiante, você vai ter que ir caminhando. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer o milagre de desatar. A Bíblia fala no capítulo 8 de João, a história de Lázaro. Lázaro morreu e Lázaro não era qualquer um. Lázaro era alguém que tinha um poder aquisitivo grande. Ele não foi enterrado em qualquer lugar, ele foi colocado em uma tumba, ele foi colocado em um lugar top. E quando Jesus ele chega ali, ele dá uma ordem. Ele manda que tirem a pedra, ele manda rolar a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus ele grita. Ele chama Lázaro para que Lázaro saia. E quando Lázaro sai, a Bíblia diz que Lázaro sai atado. Lázaro sai pulando. Você acha que um Jesus que conseguiu ressuscitar um morto de 4 dias, ele também não conseguia desatar aquele próprio morto, mas ele não desata. Ele sabe o que ele fala? Ele manda: ei, vão lá, desatem o morto, tira a atadura do morto. Ele deu essa função para a igreja dele, ele deu essa função para nós. Vai lá, desata, vai lá, tira a atadura lá, vai lá, tira. Essa função é minha, essa função é sua. Nós somos chamados para poder facilitar a vida um dos outros. Sabe por quê?
aquelas ataduras, ela travou Lázaro e precisava ser tirado. Eu quero te perguntar nessa noite: qual foi a atadura que te travou? O que é que está atando você? O que é que está te deixando preso, amarrado? O que é que está te deixando assim estagnado, paralisado, sem função no reino? O óleo foi derramado na sua cabeça, você não tem utilidade no reino. Cada vez mais você vai minando o sangue. Cada vez mais você está... Não dá para você continuar andando atado. Você vai cair, você vai ficar lá. Você não vai ter mão de apoio para você poder levantar. Você tem que entender que o Senhor Jesus, o Rei dos Milagres, Ele se encontra aqui nessa noite. Você tem que chegar nessa área da sua vida e permitir que o Senhor Ele desate, que o Senhor tira. Estava pregando aqui domingo e eu falei que toda área que você tem problema no passado e você não resolveu, o Senhor vai criar situações para você voltar novamente naquela área, até que você seja curado, até que você consiga vencer. Porque se o Senhor hoje não conseguir ajudar você a vencer, amanhã Satanás ele vai parar você todas as vezes. Nessa mesma área Satanás vai parar você. Quando está próximo a acontecer, quando o milagre já está próximo a incluir, rapidamente você é parado. Na iminência da sua vitória, você é estagnado, você é parado, e você volta e você cai, porque Satanás ele tem uma chave, ele tem um código que te para. Então antes que cheguem os bons dias, o Senhor vai estar trabalhando sempre naquela área. O Senhor sempre vai estar tocando naquela área. Ele sempre vai estar dizendo: ei, toda vez que o Senhor tocar e a ferida doer, Ele vai dizer: ainda não se tornou cicatrizes. Porque cicatriz deixa marca, mas não deixa dor. A ferida, ela está aberta, ela está sangrando. Então quer dizer que isso ali, você está perdendo sangue. Sangue é vida. Tem pessoas perdendo a sua vida por causa de feridas abertas por outras pessoas, ou por causa das próprias experiências dela. Você tem que chegar na sua casa e você tem que estabelecer e conversar o que tem que ser conversado. Mas eu acho que não tem maturidade ainda para receber essa informação. Não é sobre o que ela tem capacidade de receber, mas é sobre aquilo que precisa ser consertado e alinhado diante de Deus e diante do altar do Senhor. Precisa ser sanado os detalhes, os problemas. Precisa ser estabelecido. O reino de Deus, ele não trabalha com escuridão, ele não trabalha com nebulosidade, ele não trabalha, não. Quando for estabelecido, quando for consertado, você vai ver como o Espírito Santo ele vai poder ter acesso a todas as áreas, como ele vai ter acesso a todos os ambientes. Porque um pecado não confessado é um segredo entre você e Satanás. Por isso que Jesus ele pede: arrependei-vos e convertei-vos. Por isso que a Bíblia sempre vai deixar: confessa e deixa. Confessa e deixa. Tem pessoas que dizem que não presta conta a homens, mas no reino de Deus ele funciona assim. O reino de Deus ele habilita pessoas para poder habilitar outras pessoas. Deus habilitou quem primeiro? Ele habilitou Elias. Elias vai lá e começa a fazer todo aquele mover. Quando chega no final de Malaquias, a Bíblia diz que ele ungiria outro Elias, que foi João Batista, que tinha a função de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, que esse Elias apresentaria o Jesus,
Quem é? Quando Jesus ele chega, aí vem João, e João recebe uma glória, João recebe um poder, João recebe uma fama para que as pessoas possam admirar pelo o grau de responsabilidade, pelo grau de integridade que ele tinha, pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele se vestia e pelo poder que ele carregava. Então ele foi habilitado no reino. Aquele povo todo ia seguir para poder ser batizado por João Batista. A criança que quando nasceu o pai ficou emudecido. A criança que tinha o Espírito de Deus, ainda quando estava no ventre da sua mãe. A criança que tinha o poder e o Espírito de Deus do jeito e da forma que ele falava. Então Deus estabeleceu João Batista. Quando Jesus chega, João Batista se torna a aljava. O que é a aljava? É o arco e flecha, aquele que lança a flecha. Então agora Deus pega João Batista e todos ali diante de João Batista. Deus usa a boca de João Batista. João Batista diz: este é quem? Quem? O Filho do Deus vivo. Esse é meu filho amado, a qual eu me comprazo. Aí vem o homem que eu não sou digno nem de desamarrar as alpacas dos seus pés. Aí todos olham, quem é? É o Messias, é Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que o Espírito vem como uma pomba e desce sobre Jesus e é bradado do céu: este é o meu filho amado. Sabe o que é? Deus está falando sobre os processos. Deus está falando sobre as pessoas habilitadas para poder habilitar outras. E quando se trata do reino de Deus, pastor tem o poder de liberar. Pastor tem poder de perdoar pecados, sim ou não? Não, não tem. O padre tem poder de perdoar pecados? Não, não tem. Quem perdoa pecados? Jesus. Mas a Bíblia diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que isso? Porque toda vez que você peca, existe um demônio chamado acusador. Qual é a função dele? A função dele é anotar em um caderno todos os seus pecados para um dia apresentar diante de Deus. Todos os seus pecados arrependidos e confessados, Jesus ele vai lá e risca. Toda vez que Satanás chegar, naquele grande dia que Satanás chegar como acusador: olha, aqui está seu juriscreude, naquele dia ele pecou tal hora fazendo tal coisa. Aí Jesus vai dizer bem assim: não, ele se arrependeu. Mas Satanás vai dizer bem assim: mas ele não confessou. Para o pastor dele, para o pastor dela, ela nunca pecou. A Bíblia diz que a nossa volta existe o quê? Uma redoma de testemunhas. Na medida que você peca e você confessa, agora existe um processo chamado oposicional, que precisa ser tratado aquela área com você. Através da oração, através da conversa, através do processo de libertação. Então, quando esse processo ele é atropelado, quer dizer que agora existe ali algo obscuro, um segredo entre você e Satanás. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém me entendendo aqui? Deus ele estabelece. É Deus que estabelece. Tudo que Deus faz existe hierarquia. Tudo que Deus faz existe ordem. Tudo que Deus faz existe decência. Porque tudo que Deus faz é com ordem e decência. O reino de Deus não é sobre o que você acha, mas é sobre o que você precisa estudar na Bíblia. É sobre o que você precisa se organizar. Porque as pessoas têm problema com o novo nascimento. Porque no dia que ela nasce de novo, ela tem que ir lá e restituir quem ela roubou. Eu tive que voltar na minha cidade e entrar em alguns lugares. Olha, eu roubei, olha minha mãe, eu roubei a bolsa da senhora. Olha minha irmã, eu roubei naquele dia tal dinheiro que estava na carteira para mim jogar videogame. Olha, entrei numa loja, olha, era moleque, eu roubei um compasso seu aqui. Era R$1,25 na época, eu vim aqui pagar. A moça, não precisa não sei o que lá.
Olha, eu vim aqui tal dia, a senhora me deu um troco errado e eu embolsei. Eu tive que voltar, tive que consertar. Ah, Satanás, se perdeu. Você não tem acusação não, eu estou livre, eu estou leve, eu estou solto. Ei! Não é você que vai me segurar não, seu safado. Aqui, Cristo, Ele mudou o meu DNA, Ele mudou o meu caráter, o meu jeito de ver e pensar. Tenho tentações, claro que eu tenho, sou humano ainda, estou sujeito ao erro, eu estou, mas a minha vida diante de Deus, ela tem que estar aprovada e liberada por Ele. Você entende? Tem coisas na sua vida que está travada porque você está fazendo do seu jeito, está fazendo da sua maneira. Ah, eles pensam isso de você. Problema deles. O que importa é como você está diante de Deus e diante das pessoas que Deus colocou para você estar dividindo o ambiente com elas. O que importa é que Jesus sabia de Pedro. O que importa é o que Jesus sabia de Tiago, de João, de Mateus, de Marcos. Tem alguém aqui comigo? Eu entrei num assunto aqui que não estava liberado, mas é mensagem de alinhamento e avivamento. Você precisa se alinhar com Deus. E se eu contando essas coisas para você, o evangelho se torna mais difícil e impossível de você, parabéns, você está a passos largos indo para o inferno. Se o evangelho que eu estou dizendo para você que precisa ser organizado e consertado é algo difícil, você está ferrado. Você está ferrado. Porque os princípios que Deus colocou, Ele não vai mudar para que você seja feliz. Sabe qual foi o padrão de felicidade dele? Meu filho, vai lá, morre. Sabe qual foi o padrão de felicidade dele, meu filho? Vai atravessar um prego no seu pulso, você vai estar como um homem, sentindo todas as dores. Sabe qual foi o padrão de felicidade dele? Vão colocar um caniço, vão arrastar um caniço nas suas costas e vai arrancar pedaços de carne. Sabe qual foi o grau de felicidade dele para o filho dele? Ei, eu vou ter que abandonar, você vai se sentir abandonado por mim. Você vai morrer, você vai ter que ir ao inferno. Você acha que aquele que não poupou o próprio filho vai poupar você pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho e pela sua vontade de ser feliz, baseado no que os homens dizem que é felicidade? Quem criou o homem foi Ele. Quem criou a terra foi Ele. Quem tem o poder para dizer o que é certo e errado é Ele. Mesmo Ele te dando um livre-arbítrio, Ele ainda continua sendo Deus. Mesmo Ele te dando a capacidade de escolha, Ele ainda continua sendo Deus. Porque Ele sabe qual é o melhor para você. Ele sabe qual é o melhor para você. Não pode ser o melhor hoje para o seu egoísmo. Não pode ser melhor hoje para o seu orgulho. Mas para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, tenha certeza que é. Eu quero orar com você. É nesse momento que você pede a misericórdia dele. É nesse momento que você pede força a Ele. Fala, Senhor, eu preciso vencer. Senhor, eu preciso chegar lá. Eu preciso viver os milagres. Eu preciso viver essa unção que o Senhor liberou na minha vida. Eu preciso viver esses dias. Você tem que gritar, sai da frente, Satanás. Grupo de louvor, vem comigo.